Olá, tudo bem? Bom, vamos retomar nossos estudos então. No nosso último encontro, nós falamos um pouquinho sobre os adjetivos, né? Então, entre eles, nós vimos new, old, slow, fast, young, old. Vimos a diferença aí de quando eu vou usar new, de quando eu vou usar young, né? Um está relacionado a coisas e o outro está relacionado a pessoas, não é mesmo? Entre outros adjetivos aí que nós conhecemos. Nós conhecemos também o uso correto dos adjetivos na construção de uma frase, né? Então, nós sabemos agora que o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Nós vimos que que a palavra very, ela é usada para intensificar esse adjetivo, essa qualidade, né? Very beautiful, very ugly, very fast, né? Então, ele dá essa intensidade. A palavra very vem antes do adjetivo para dar intensidade a ela, correto? Muito bem. Nós vimos também que os adjetivos, nós não fazemos plural com ele, né? Ou seja, é diferente do português. Enquanto no português, por exemplo, nós falamos livros novos, e aí tem essa mudança do adjetivo para o plural também, em inglês isso não acontece. Então, ele vem antes, né? E não se faz plural com ele, tá certo? Então, eu não vou falar, por exemplo, news books, né? Eu vou falar new books. E aí, o plural fica somente no substantivo mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Depois, nós já construímos todos os nossos exercícios, tá tudo certo, né? Vamos, então, para o nosso próximo assunto, que é posse, tá? Então, é assim. Em inglês, existem várias maneiras de indicar posse, tá certo? De maneira de falar, maneira de escrever, existem várias maneiras de indicar posse. Uma delas é a que nós vamos ver hoje, que é a estrutura do have got, tá certo? Então, quando eu falo I have got something, eu estou dizendo eu tenho, eu possuo alguma coisa, certo? I have got a cell phone. I have got a dress. I have got a new pen, tá certo? Tudo isso é só mais uma maneira de expressar posse, tá certo? O segredo é que, para deixar a fala disso mais confortável, mais rápido, existe uma abreviação. E nós vamos abreviar exatamente o have, dando um sonzinho de V, tá? Junto ali com o sujeito da frase. Então, dá uma lida no material, tem certinho escrito, tá certo? Essa abreviação, e o som fica mais ou menos assim, ó. I've got. Percebe esse som de V e I've got, tá certo? Então, se eu quiser falar, por exemplo, eu tenho uma caneta nova. I've got a new pen. I've got a new pen. Ok? Ele tem esse sonzinho aí de VE. E isso vai acontecer com todos os pronomes, né? Exceto he, she, it. Nesse primeiro momento, a gente já vai falar sobre eles já, tá bom? Então, por exemplo, com o pronome you, eu também vou acrescentar esse som aí de V, tá? Então, para falar você tem, you've got, you've got. Posso falar you have got? Pode. Ele só vai ficar de uma maneira mais extensa, ok? You've got. Nós temos we've got, né? Eles ou elas têm they've got, ok? Tudo isso para indicar posse. Tranquilo? Tudo bem? E aí, para eu fazer a frase negativa, vai ficar o have got, o have, melhor dizendo, mais o not e o got, ok? Então, eu vou ter have not got.
ficou muito grande, né? Ficou muito extenso. Então a gente vai juntar o have com o not e nós vamos ter haven't. Haven't. Eu não tenho uma bolsa nova. I haven't got a new bag. I haven't got a new bag. Ok? E aí assim eu faço uma negativa. Tranquilo? Falando dos pronomes he, she, it. Bom, o verbo have, ele é irregular também no presente, né? Ele é irregular, ele é um verbo irregular, tá certo? Então nós vamos ter o uso dele para he, she, it, né? Para a terceira pessoa do singular, como has. Ou seja, então eu vou falar, ao invés de she have got, she has got, he has got, it has got, ok? E eu também vou abreviar para facilitar a minha fala. E eu vou abreviar igual eu abrevio o is, por exemplo, que é o apóstrofo S, tá? Então eu vou falar she's got, he's got, it's got, tá? Na afirmativa. Então se eu quero falar, por exemplo, ela tem uma bolsa nova, she's got a new bag. He's got a new bag. Ele tem uma nova bolsa, ok? Ou uma bolsa nova. Então, eu utilizo dessa maneira. E para fazer a negativa, mesma coisa. Eu pego o has e o not. Has not. Para facilitar a fala, hasn't. Eu junto os dois, ok? Então, eu falo, por exemplo, ela não tem uma caneta nova. She hasn't got a pen. She hasn't got a pen. Tá certo? Consulta o material escrito para você entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. E agora segue a leitura, né? Do material do face-to-face, ok? Que é aquele material que nós usamos durante as aulas. Eu tenho lá dois textos. Um é a Sally, que está falando What is important to me? O que é importante para mim? E lá ela vai falar sobre objetos que são muito importantes para ela e as razões, tá certo? E a mesma coisa vai acontecer no texto de baixo com o Bill, onde ele vai falar das coisas, dos objetos que são importantes para ele, tá certo? E lá nós vamos encontrar o uso do have got, do has got e também o uso correto dos adjetivos. Nós vamos juntar esses dois assuntos e aí vai dar tudo certo, ok? Então, dá uma lida no material. Qualquer dúvida, por favor, mande para mim, tá certo? Então, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!